Que o Mestre Jesus esteja no percurso, no caminho ainda muito mais presente de cada um de vocês, pois diante das sutilezas que todo o arcabouço da espiritualidade vai colocando no seu percurso, vai se construindo esta palavra tão pequenina e ao mesmo tempo tão grandiosa, que se chama fé. Talvez esta pequena palavra ela seja colocada associado a simplesmente o ato de acreditar. Mas a fé, ela está muito além do que os olhos e de que todos os sentidos possam tocar. A fé é um caminho que precisa ser sentido, percorrido dentro das diversas jornadas empreendidas no seu cotidiano. Um ser em experiência humana com fé ou na fé, no fluxo perfeito e dinâmico do arcabouço espiritual, colocando a cada dia no seu campo de experiência vários sinais a serem ainda mais creditados nessa subida da escadaria, que é este ato contínuo da elevação espiritual, ainda mesmo na matéria, para que você possa sentir a manifestação grandiosa da fé. Mas então, caríssimos, o que seria esta pequenina palavra? Será que a fé ela pode ser definida em algumas palavras, em muitas palavras? A fé, ela pode ser então colocada dentro de uma pequena caixa. Como então agrupar quais as melhores manifestações de fé? Dentro dos diversos tipos de religações espirituais trazidas em formas de religiões, como dizer qual a melhor manifestação, qual o melhor vagão dentro deste trem que se chama Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, esse trem que possui vários vagões, e dentro deste campo de separatividade de cada vagão, a união, a junção de todas as formas de religação, estaríamos diante da fé. Pois quem está em um percurso atento, presente na fé, não tem tempo para falar sobre o outro vagão que está à frente ou atrás de você, como o outro está alicerçando a sua caminhada diante da fé. Pois simplesmente a fé ela é sentida, ela é construída, ela é colocada dia após dia. E quem está assim compromissado com a edificação contínua da fé, está em uma imersão em si e, consequentemente, provocando vários expurgos naturais da mente e da consciência para alcançar ainda mais um campo sutilizado que chamamos de mesoconsciência. A mesoconsciência é uma camada muito além do que todos vocês alcançam a nível de consciência. Com isso, a fé ela vai sendo mobilizada diante das suas dinâmicas diárias. Sabe aquela certeza de que você possui, de que tudo está fluindo na mais perfeita ordem, de tudo como deve ser, sem perder a atenção, sem perder a guiança da sua embarcação, pois o remo está em suas mãos. É você quem é o detentor ou a detentora do remo. Precisa remar para que a fé ela vá florescendo ainda mais. Vá criando campos infinitos dentro dessa engrenagem majestosa que é estar encarnado. Como atrair bons espíritos para o seu lar, simplesmente dizendo que a sua casa é uma casa de habitantes de fé. Caríssimos, não são as palavras que constroem a fé, mas sim as atitudes, os gestos, os pequenos gestos. Pois quem está num fluxo natural como um campo filosófico da fé, simplesmente assim é, diante da sua simplicidade no ato de agir, falar, enxergar o outro, saber quando você deve recuar,
pedir desculpas. Estas atitudes, talvez tão colocadas em uma pequenez, de uma percepção que talvez um campo maior associado à fé estaria em melhor amplificação, vai se colocando de uma forma invisibilizada diante das relações saudáveis que vão sendo estabelecidas dia após dia. Como estabelecer a fé e seguir o fluxo da fé quando as coisas não seguem da forma como você gostaria? Quando o seu corpo vai perecendo e, consequentemente, vai mostrando algumas enfermidades, te desafiando a acolher ainda mais o seu corpo. Como acolher mais o corpo e não se desesperar quando está no caminho da fé? A fé, então, seria um instrumento de troca, um instrumento de proteção, um instrumento de autoblindagem para que nada de ruim aconteça na sua vida, ou a fé simplesmente é um ato natural de seguir a jornada encarnatória, seguir o ato de estar na matéria, em espírito. Como este espírito pode se associar ainda mais nos campos tranquilizadores que a fé traz? A fé possibilita em que você acalme o seu coração, prestando atenção num remédio natural que é a sua respiração. Que você tenha momentos de inspiração e de sabedoria, mostrando para você ainda mais quais as portas a serem abertas diante da engrenagem da vida, a ser colocada na edificação da fé. Como uma palavra tão pequenina pode provocar tantos reviravoltas na sua vida. Em nome da fé, muitos e muitos seres, muitas civilizações, hastearam bandeiras como se fossem detentores da verdade. E assim parecido como uma relação de Jesus e Filipe, um dos apóstolos de Jesus, assim vai edificando dentro dos encontros de Jesus com Filipe, citado pelos escritos de Mateus, o Evangelho de Mateus cita Filipe por algumas vezes, a passagem desse apóstolo magnífico, que foi um dos estandartes da fé, um dos estandartes da serenidade, um dos estandartes da forma continuada da permanência. Pois assim como o ato de uma onda frequencial precisa haver uma frequência para que o movimento aconteça, a física explica isso, consequentemente, o ato da permanência nesta evolução, nesta autovigília, orai e vigiai. Perceba a si e mobilize a si, impulsionando o outro. Então, quando Jesus tem um encontro com Filipe, mobilizando-o para a edificação dos 12 apóstolos que seguiria, então, naquela caravana, sem modificar o seu nome, pois Simão passa a ser Pedro e assim outros apóstolos tiveram seus nomes modificados da origem, e Filipe, ele permanece no estado da nomenclatura originária, sendo colocado diante de uma aspiração cada vez mais forte e latente, diante dos milagres que já eram estabelecidos no seu percurso. E então Jesus mostra para Filipe o quanto o caminho da fé mobiliza o estado da permanência. Pois às vezes a fé ela é colocada, e assim Jesus explica para Filipe, que jamais colocai a fé como um alvo, como um local a ser atingido ou conquistado, mas sim um ato contínuo, um estado de permanência, de frequência da mente e da consciência, um local convidativo de uma forma impermanente dentro das estruturações intranquilas, das inquietudes e ao mesmo tempo diante da permanência, da motivação, do estado de você
cada vez mais ter o compromisso consigo, com todos os seus pedidos, clamores e rogativos. Bem-aventurados sejam todos os seres, todas as pessoas em experiência humana que simplesmente fluem no caminho da fé. Como ter as certezas da vida, quais os percursos, e muitos procuram os oráculos para terem certezas, caríssimos. Como encontrar a fé se você está preso ao controle daquilo que você determina que aconteça na sua vida? Ou em um sistema probabilístico, como assim é um oráculo, você determina que a sua fé está em aquilo se concretizar ou não. Se aquilo que foi previsto, provavelmente colocado no seu percurso, que venha a acontecer, se for dentro deste fluxo, sim, ali existe uma fé. Mas se algo não for dentro do sistema probabilístico concretizado, materializado, logo a sua fé fica abalada. E então, Jesus, dentro do seu discurso com Filipe, vai lembrando dos seres, homens e mulheres de pouca fé. Quando Jesus menciona em suas preleções, homem, elevai a tua fé, ele não está dizendo para que atinja um local específico, mas sim prestai atenção em suas atitudes, prestai atenção nos seus pensamentos, prestai atenção no seu controle maior daquilo que você não detém o controle, que são os fluxos espirituais que estão manifestados diariamente na sua vida e na vida das outras pessoas. Movimentai as tuas forças interiores, assim Jesus mencionava, falando a Filipe, movimentai as tuas forças interiores e assim movimentarás a tua fé. É um estágio de permanência na forma evolutiva do ser. Acreditai na impermanência do Espírito e na forma eternizada deste fluxo pulsante que hoje está aprisionado em seu corpo, esta centelha gradativa que vai cada vez mais se libertando enquanto o seu corpo vai envelhecendo. Aproveitai cada parte das suas células, cada percurso, cada caminho, cada expressão, cada semente que você possa plantar, pois parte de você fica no coração das outras pessoas que cruzaram o seu caminho, que você pôde acreditar uma oportunidade, e parte de cada pessoa segue com você. E assim, Jesus vai acreditando ainda mais a Filipe. Quantos de vós deixarás espalhados por toda a forma de jornada que perseguir durante esta vivência encarnada? Quantos de vós? Quantos de vós? Então Jesus, quando fala da fé, exemplificando para Filipe, então Jesus está a mencionar os fractais, os pequenos pedaços de cada um que cada um vai deixando pelo caminho. Quantos pedaços seus já existem em outras pessoas? E quantos pedaços de outras pessoas existem dentro de você? As crises, elas são colocadas de uma forma prudencial, para que você possa avaliar quais os pedaços enfermos que você ainda está carregando, pois diante da paz não há espaço para você evoluir, para você seguir em seu coração, ainda rememorando palavras, gestos, comportamentos que feriram você, sim, mas você vai colocando no arcabouço da paz, da perseverança, da fé. Pois o outro, dai o direito ao outro de agir e ser quem pode ser. E creditai a você a tarefa de se melhorar a cada dia. Se melhorar em atitudes, em posturas, em palavras, tendo a permanência de estar junto com a espiritualidade. A espiritualidade, este grande
cosmos, o macrocosmos que envolve você, não está para lhe servir, mas está para guiar os percursos em conjunto que o seu pulsar universal, a sua centelha, pode construir ainda mais o estado da fé. Sim, a fé, ela é um estado de permanência, é um estado vívido, em que por onde você passa, todos sentem a paz, todos sentem a calmaria, todos sentem a firmeza, a segurança, pois a calmaria não pode ser confundida com a fraqueza, mas sim com o estado da permanência, da vibração da disciplina, a disciplina das suas convicções, a disciplina dos seus atos, colocados em evolução cada vez mais da moral e da ética, em todos os percursos que você venha a cruzar. Felizes de todos os seres que exercem as suas verdades translúcidas para quem quer que possa tocar a sua atmosfera áurica, pois assim você é em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Deus está na simplicidade da fé. Deus está na simplicidade do estado da fé. Agir em um estado da fé, agir em uma manifestação construída em consciência, em presença da fé. A fé, ela não está presa em ritos. A fé não está presa em palavras. A fé, ela é libertatória. É algo fluido, é algo que transita em vários seres e não congelado somente em você. Aquilo que você crê pode te levar a um estado da fé, mas o acreditar, o crer, está em um patamar pequeno, intermediário, iniciático, para que você possa alcançar esse estado da fé. A paz interior. Quando você sente uma paz interior, aquela paz que você sente logo quando você acorda, agradecendo, mesmo sem sabendo como vai ser o seu dia, mas você já acorda em um estado de plenitude e de agradecimento. Agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui. Dai-me sabedoria para servir. Ajudai-me no plantio das boas sementes por onde cruzar. Acalentai o meu coração, se por alguns instantes fraquejar pelo percurso, pelo caminho. Impulsionai-me na estruturação cada vez maior da fé, para que o meu estado seja muito maior do que aquilo que eu acho que seja melhor para mim. Que o melhor se manifeste é um estado de fé. Quando simplesmente você faz a sua tarefa, os seus deveres, aquilo que está acreditado na sua permanência, e você solta, você manifesta que tudo aquilo já está posto a ser creditado em benefício não somente seu, mas de um campo coletivo. Quem está vibrando ainda em um campo egoístico, somente pensando em campos materializados, em campos do que é melhor para si, ainda não conseguiu compreender esta pequenina palavra, a fé. Porque ainda está acreditado a somente coisas pequenas, aquilo que falta, as inquietudes naturais do corpo, ou daquilo que a mente ela compra com a venda das ilusões da vida da matéria, e você vai compreendendo que aquilo é tudo necessário para você ser. Mas quando na realidade você vai edificando um ter pouco, sem você dentro, sem o seu estado de presença naquilo que você está vibrando cotidianamente na sua atmosfera. A matéria possibilita que você impulsione ainda mais ao coletivo. A coletividade, o outro, faz com que reflita em você campos positivos. O outro que atravessa na sua jornada é uma infinita oportunidade para que você se melhore, para que você amadureça, para que você siga ainda melhor a sua jornada. O outro vai te dando exemplos de como servir ou como definitivamente
você não gostaria de estar naquele lugar enfermo daquele ser que se apresenta à sua frente, naquele estado ainda egoístico, mesquinho, acreditado à pequenez da vida, não compreendendo em nada as partículas conscienciais de algo maior, resplandecente do Espírito, a fé. Então, seguir em um modo de fé, em um estado de fé, possibilita que você contemple a natureza, esteja em contemplação com a natureza. As plantas que você vai agregando pelo seu caminho na sua casa, o aconchego, os aromas, o estado permanente e de agradecimento de estar onde você está e saber que você pode sim fazer a diferença na sua família. Você pode ser um farol em seu silêncio comportamental. Nem sempre as palavras são bem-vindas em alguns momentos. O seu silêncio comportamental, aquilo que você vibra, já vai transformando a atmosfera. Pois se você cai na armadilha do convencimento, você se distancia da fé. Pois quem está no estado da fé não entra na armadilha de convencer quem quer que seja do caminho. Pois assim você estaria dizendo que o seu caminho é melhor do que o outro, que você descobriu um estado melhor do que a outra pessoa. E então você está neutralizando tudo aquilo que talvez você estivesse construindo. A fé, ela vai sendo construída pelos exemplos, pela sua vibração, de tijolo a tijolo, sem pressa. Pois a fé, ela não tem um tempo fixo, é um campo dinâmico. Então você vai construindo tijolo por tijolo, não dando espaço para dúvidas. Será que isso será possível? Será que isso pode? Não. Estou seguindo o meu percurso, fazendo o meu melhor. E que todos que estiverem próximos a mim recebam o meu melhor junto com toda a guiança espiritual que assim estou associado. E assim, neste pensamento, neste fluxo, você vai ainda mais atraindo bons espíritos, os livramentos da sua jornada que estão muito próximos com a fé. Os livramentos vão acontecendo que talvez você nem vai percebendo, coisas que vão sendo creditadas no seu percurso. Encontros, desencontros, pessoas que vampirizariam você rapidamente, elas se atrasam, mudam de percurso, você não consegue encontrá-las. Ou se assim consegue encontrar, você consegue enxergá-las, mas sem se conectar com aquela frequência negativa, densa, que o outro tem para te oferecer. Estados de enfermidade. Enxergai o outro que assim se comporta como enfermos. E acreditai que estas pessoas sejam muito felizes, que essas pessoas sejam amparadas pela força majestosa espiritual de que cada um acredite, pois assim você não tem tempo para mostrar e para convencer quem quer que seja do que seja melhor. Simplesmente você age pela exemplificação que eleva. E assim as outras pessoas, elas vão ali se apoiando inconscientemente naquela atmosfera, na forma como você vai plantando na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, familiares, entes queridos, desconhecidos. E assim você vai seguindo um fluxo majestoso da fé. Então, caríssimos, que vocês possam vivenciar ainda mais o estado da fé. Dentro desta engrenagem, dentro deste trem com vários vagões. E permitindo que em alguns momentos você possa sair de um vagão, entrar em outro e assim, consequentemente, quantas vezes sejam necessárias, porque tudo está dentro de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, da busca, da inquietude do ser em experiência humana. O ser em experiência humana, vocês encarnados, são inquietos por natureza, buscadores, buscadoras de si, dos rememoramentos que os gases adormecedores, no momento da reencarnação,
Estes gases foram creditados a você. E a grande tarefa na vida encarnatória é justamente vocês irem em busca da origem da alma de vocês. E os afins vão surgindo no caminho na medida em que você vai prestando atenção na sua autotransformação. Os afins, eles vão se encontrando e vão se ajudando dentro dos seus percursos paralelos e ao mesmo tempo continuados, permanentes, lado a lado, cada um cuidando do seu percurso, do seu caminho, mas ao mesmo tempo de mãos dadas, vários seres seguindo propósitos similares. E se assim não puder ajudar, que o seu silêncio possa servir como uma lamparina, como um ato iluminativo para que deixe pedaço seu da pessoa e pedaço da pessoa segue com você. Edificai a fé, assim como Filipe edificou diante dos diversos milagres que pôde empreender, muito mesmo antes do encontro com Jesus, do chamamento para seguir na caravana apostólica de Jesus. Pois assim, Filipe, dentro de tantos campos, por meio dos sonhos, Filipe, ele possuía uma conexão espiritual por meio dos sonhos. Os sonhos eram muito presentes, lúcidos, sonhos lúcidos. A Filipe, reveladores, em que revelavam tudo aquilo que ele precisaria empreender naquele dia e, consequentemente, até o encontro com Jesus e o prosseguir com Jesus e após a permanência de Jesus na matéria, Filipe continuou com o oráculo dos sonhos dentro do seu percurso natural. Com este último exemplo, caríssimos, dentro ainda desta caminhada da fé, digo a vocês, preste atenção nos seus sonhos, preste atenção nos percursos que vocês seguem enquanto vocês dormem, preste atenção naquilo que vocês podem curar por meio dos campos que são creditados na quarta dimensão, que é justamente enquanto vocês sonham. Se vocês, porventura, forem colocados em um movimento doloroso enquanto vocês dormem, rezem, coloquem uma oração e lembre-se, foi apenas um sonho, mas não por isso você vai negligenciar, você vai rezar. Se o sonho foi maravilhoso, reze, agradecendo a oportunidade, mas não se distanciando do ponto do equilíbrio, pois existe essa pequenina frase colocada por um dos mestres que assim já esteve encarnado com vocês, Chico Xavier: isso também passa. Isso também passa. Se você estiver em qualquer uma das polaridades, reze. E se algo não aconteceu a contento, do jeito que você gostaria, reze. Se as coisas estão acontecendo a contento, reze. Se as enfermidades chegaram até o seu corpo, reze. Se você não tem alguma enfermidade aparente, reze. O estado de prece faz com que você persista na caminhada da fé, no estado da fé. E assim você vai trilhando tijolo por tijolo na sua atmosfera. A sabedoria espiritual vai trazendo por meio de vacinas, assim como as palavras que vou acreditando aqui. Vacinas. Por exemplo, aqui dentro desta cidade que estou materializado, está em um tempo chuvoso. A estrada está com obstáculos, buracos. Mas o ser que está no estado da fé vai aproveitando e vai colocando o seu veículo mais lento, sem tanta pressa. E assim vai seguindo o trajeto, pois assim é a estrada que está posta. Se assim é a estrada que você precisa seguir, siga. Aproveite os momentos para não vibrar na reclamação, para agradecer a oportunidade de você ainda ter uma estrada que ainda te leve.
ao lugar que você gostaria de chegar. Estado de fé. Mas se você rapidamente se coloca em um estado de reclamação, sem fazer algo para mudar aquilo, que você pode até se incomodar, mas como você pode contribuir com isso? Coloque-se também no compromisso de contribuir. Não só o outro pode fazer para você, porque o trilhar do percurso precisa estar de prontidão para você e não você também contribuir para a construção dessa melhor estrada para você chegar. Assumir o estado da fé. São pequenos detalhes na vida que vai colocando você para pensar, para refletir. O quanto é bom, benéfico, servir, estar em um ser, possibilitando enxergar todas as tarefas e dinâmicas da vida, enxergando ainda mais a si e o que reflete do outro, aproveitando-se na permanência do orai e vigiai. Assim seja, não é, caríssimos? Assim seja. Espero ter sido o mais pedagógico possível, caríssimos, para explicar o que o caríssimo solicitou, não é? Para explicar um resumo, um tópico da fé, não é? Porque a fé, ela não é definível, ela é amplificada. Cada vez mais, quando vai falando da fé, mais módulos vão surgindo a serem refletidos e empreendendo a consciência de que os afins se atraem, semelhantes atraem semelhantes. E assim como falar de espiritualidade sem falar de reforma íntima, como falar de reforma íntima sem falar da fé, como falar da fé sem falar do macrocosmos, sem falar como falar do macrocosmos sem também refletir e aprofundar na mesoconsciência. Como falar da mesoconsciência sem tocar em Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência? E como falar de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência sem falar do infinito? Como falar do infinito sem falar do vazio? Como falar do vazio sem falar do Espírito? Como falar do Espírito sem falar das infinitas moradas? Como falar das infinitas moradas sem falar nos multiversos? Como falar nos multiversos sem falar na sabedoria? Como falar da sabedoria sem mencionar a esperança? A esperança. Veja que a esperança é a ponta, é a origem. Vocês, em experiência humana, estudantes da fé, tenham a esperança como o caminho a ser percorrido para a origem. Para onde vocês estão seguindo em um campo originário? Para a esperança. A esperança. É esta que vocês dizem que jamais deve morrer. Sim, porque a esperança é o início e o fim de muitas coisas. A esperança. O ser que vibra na esperança, que vai muito além do acreditar. A esperança, o início e ao mesmo tempo o fim de tempos, de eras, de atmosferas, de alcances conscienciais. A esperança. Assim seja.